Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje nós vamos ler um texto do pastor Paulo Abner Caetano. Ele é bacharel em teologia e pastor da Segunda Igreja Batista de Umuarama, no Paraná. Ele escreveu um texto chamado Síndrome de A Praça é Nossa. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu vou aqui ler o texto do pastor Paulo Caetano e comentar com os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, podemos começar orando? Senhor Jesus, que nós possamos entender que de imutável só existe mesmo o Senhor. Todas as outras coisas podem ser modificadas, transformadas pelo teu amor. Que nós tenhamos essa consciência. Fica conosco, Senhor, nesta mensagem, neste devocional, para que possamos aprender mais de ti e colocar em prática. Em teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Meus irmãos, então o pastor Paulo Caetano escolheu o texto de Atos, capítulo 2, versículos 37 a 47. Mas eu quero ler um pouquinho antes, eu vou começar lendo a partir do versículo 32. Então aqui o texto, o capítulo 2 de Atos, fala sobre a vinda do Espírito Santo, Pentecostes. E aí o irmão Pedro vai dizer algumas palavras, ele se levanta junto com os outros 11 apóstolos e ele começa a falar em voz bem alta e começa a dizer todas as coisas que vinham acontecendo. E no versículo 32, ele diz assim, ó: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós este Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. E agora o versículo que o pastor Paulo pede para que nós leiamos, até o 41. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e os apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Isso é para todos, aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos do apóstolo, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Que coisa maravilhosa, né? E tem um outro texto que diz que a Igreja de Jesus foi conquistando a simpatia de todas as pessoas, né? Então, o pastor Paulo Caetano escolheu o versículo 41 para ser o nosso versículo-chave. E diz assim, ó, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. É muita gente, né? Eu nunca vi um número tão grande de pessoas aceitar Jesus no mesmo dia. Bom, então o pastor Paulo Caetano, ele começa aqui a fazer menção sobre a vinheta de um programa de televisão chamado A Praça é Nossa. Então ela tem uma abertura que foi escrita por Carlos Eduardo Imperial, foi ele o autor desta vinheta, e diz assim, que a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim.
Então, o pastor diz que isso o leva a pensar que não são poucas as igrejas que, décadas após décadas, anos após anos, muito tempo, estão com os mesmos líderes, os mesmos membros, os mesmos músicos. Por vezes, possuem em seus templos os mesmos bancos, a mesma pintura, os mesmos instrumentos, a mesma decoração. Igrejas que estão doentes, elas estão com a síndrome de a praça é nossa. E assim, eu sei de igrejas em que os pastores e algumas pessoas tentaram fazer algumas inovações e isso não foi aprovado por nenhum dos membros, pelos próprios líderes, né? Porque eles querem que continue sempre do mesmo jeito. É lógico, se as inovações trouxerem coisas que não dizem a respeito da Bíblia, ou se elas são pecaminosas, não devem ser mudadas realmente, né? Mas assim, muitas coisas podem ser inovadas, a igreja pode ser revitalizada, mais membros devem se juntar a ela. Então, o pastor diz aqui que o mais grave ainda é quando a igreja ela se vangloria, ela se acha a última bolacha do pacote, porque tá sempre igual, porque nada muda. Então ela acha legal que todo ano, ano após ano, vai se mantendo os mesmos pastores, os mesmos líderes, o mesmo pessoal do louvor, né? Nada muda. São cartas já marcadas. Então existe lá a assembleia, ela acontece, mas todo mundo sabe quem vai estar no lugar no ano seguinte, no outro ano, no outro ano. E tem igrejas que se vangloriam disso, acham que isso é super legal. Então aqui o pastor fala para você observar o livro de Lucas, ou o destaque de Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, que ele é a favor do crescimento da igreja, da expansão da igreja. Ele crê que quanto mais pessoas se unam à igreja de Jesus Cristo, maior é a bênção. É lógico. Se nós estamos pregando o evangelho e estamos fazendo a nossa parte, por que é que a nossa igreja não cresce? Alguma coisa deve haver de errado. E aqui, então, em Atos, diz que inicialmente foram quase 3.000 almas, que está aqui no versículo 41, como a gente já leu, né? Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. E aí, lá em Atos 4:4, diz assim, ó. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. 5.000 pessoas, gente. Não é pouca coisa não, né? Vamos combinar que aqui já estamos falando de 8.000 pessoas, né? E aí, lá em Atos 6, versículo 7, diz o seguinte: a palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Então, você vê que como eles estavam tão imbuídos do desejo de que a igreja de Jesus Cristo aumentasse, que o evangelho fosse pregado, as pessoas iam crendo e iam se juntando, se associando, e cada vez mais a igreja de Jesus e Cristo ia aumentando, e nós íamos tendo mais irmãos. Então é necessário que a gente supere esse mito, que a gente acha que muita gente é pouca qualidade. Ah, se tem muita gente, então não presta. Então a gente acredita que quantidade e qualidade não combinam. Isso não é necessariamente verdade, né? E muita gente também acredita que para a igreja crescer é preciso afrouxar a mensagem do evangelho. Então é tipo assim, vamos fazer a igreja crescer a qualquer preço, né? Então para de pregar o evangelho e começa só a contar história,
começa a colocar muitas coisas do mundo dentro da igreja para chamar as pessoas. Enfim, a igreja passa a ser um clube onde as pessoas gostam de frequentar e deixa de ser a casa de Deus. Então, isso também não é legal. Então, só para ter gente fazer coisas que não agradam ao Senhor Jesus também não importa, né? Porque o que tem que crescer não é as pessoas dentro do templo, mas o que tem que crescer é a igreja do Senhor Jesus, né? O que tem que crescer são os adoradores que adorem a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, em espírito e em verdade. Esse é o crescimento verdadeiro que a igreja necessita. Então, os registros de Lucas nos mostram que esses conceitos de que quantidade e qualidade não combinam, ele garante pra gente que não é verdadeiro, né? Porque tinha tanta gente naquela igreja, cada dia crescendo mais. A sugestão é que a gente ore para que Deus cure essas igrejas doentes que estão com essa síndrome a praça é nossa. A gente não precisa ser a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. A gente pode mudar tudo. A gente pode mudar, não tem problema nenhum. As mudanças devem ser bem aceitas. Mesmo que nós estejamos acostumados, eu mesmo tenho resistência a algumas mudanças, mas é necessário mudar para acolher, para que a Igreja de Jesus possa crescer cada vez mais. Não estou falando de mundanismo e acredito que o pastor Paulo Caetano aqui certamente não está falando. Está dizendo assim, que o verdadeiro evangelho deve ser pregado e as coisas sim, elas se transformam a cada tempo. Assim, no tempo da minha mãe, não tocava bateria na igreja. Hoje toca. E não é pecado, e não é mundano, e não tem nada de errado. Então, tem muitas questões que a gente pode rever para que as pessoas se sintam bem dentro do templo. A oração é para que Deus cure as nossas igrejas que estão doentes com essa síndrome da praça é nossa e que a gente tenha novos discípulos, novos líderes e novos membros. Que nós possamos olhar nas nossas igrejas e ver como é bom, né? Sangue novo, gente nova e ela crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Bem, o nosso manancial termina assim, ó. Precisamos superar os mitos de que quantidade e qualidade não se combinam. Isso não é verdade, né? E que para crescer é preciso afrouxar a mensagem do evangelho. Não, a gente não precisa afrouxar nada. A palavra está toda aqui, ó. Nós só temos que pregar a palavra. E nos permitir, né, que as regras, essas coisas que nós criamos, que não necessariamente é bíblico, que é um ritual, que eles possam ser alterados se necessário for. Que nós tenhamos, assim, a coragem de enfrentar essas mudanças. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.